pessoas não tinham uma grande condição de vida financeira, mas as leis eram duras e precisavam ser bem aplicadas. Naquele momento, diante do tribunal, estava o seu filho, estava uma grande multidão, estava o juiz, o seu pai, e muitos ficavam pensando: como será que ele vai julgar? Ele vai julgar como um juiz ou vai julgar como um pai? Todas as provas estavam contra o filho dele, e agora o que é que ele vai fazer? Chega a hora da sentença, o juiz se levanta da sua cadeira, com lágrimas nos olhos, ele diz: de acordo com a lei, de acordo com a justiça, o réu é declarado culpado. Naquele momento todos começaram a olhar para ele e dizer: poxa, aquele homem de verdade julgou o seu próprio filho. E com lágrimas nos olhos ainda ele continuava: e essa sentença, o valor dela é muito alto, que pessoa nenhuma nessa cidade conseguiria pagar. Naquele momento muitos, abalados pela decisão, logo depois disso o juiz ele sai da sua cadeira, ele tira a sua toga e sai do papel de juiz, ele abre a sua carteira e assina aquele cheque pagando a dívida do seu filho, que só apenas ele poderia ver. E a nossa história se encerra aqui. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que neste momento a justiça ela foi aplicada, a pena ela foi aplicada e o réu declarado culpado não mudou a sentença, mas algo maior, que foi a graça, inundou e conseguiu naquele momento resolver um outro problema. João capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, em algumas versões apanhada em flagrante adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Ele estava usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ele. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Só até aí. Acabamos de ler uma história que foi citada ontem na mensagem do pastor. Ontem tivemos um dia maravilhoso, a peça sendo encenada, trazendo muitas versões de como que a graça pode nos abraçar. Ontem eu estava indo levar o Felipe em casa, lá na Santa Lúcia, e sabia que estava trazendo a mensagem hoje, e até comentei com os meninos. Eu disse: não vou pregar sobre graça não, porque já foi falado disso ontem. Mas essa história ficou na minha mente, eu fui buscar mais a fundo sobre ela. E eu acho que o curioso e o legal é quando a gente vê os detalhes das coisas, a gente começa a enriquecer a nossa fé, dizendo: poxa, não tinha nem percebido disso, que coisa tremenda. E fui pesquisar durante o dia de hoje muita coisa que a gente vai discutir como uma reflexão bem rápida, mas que fique claro que Jesus, ele é um homem cheio de graça, mas também é um homem cheio de verdade.
Você pode repetir comigo? Diga: Jesus, o homem cheio de graça e cheio de verdade. É bom a gente entender isso, porque lá em João, no capítulo 1, deixa eu aqui abrir rapidinho, João, no capítulo 1, no versículo 17, João 1, 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus. Então Jesus, foi por ele que veio a graça e a verdade. Então hoje a gente vai discorrer algumas coisas aqui acerca de um Jesus cheio de graça e cheio de verdade. Quando nós olhamos esse texto, é um texto que eu acho que deveria marcar a nossa vida, porque nós estamos diante de um Jesus que é inesquecível. Estamos diante de um Jesus que é irresistível. Estamos diante de um Jesus que é iluminado. Estamos diante de um Jesus que é inigualável. A história de uma mulher, um Cristo que se revela de uma maneira que poucos conhecem. Um homem que está interessado na sua causa. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. Como é que um ser divino, poderoso, abre mão da sua glória de Deus para descer a terra e enchê-la de graça? Por pessoas que nem merecem, mas ele se importa com a nossa história. Nós acabamos de ver que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas por intermédio de Jesus temos graça e verdade. E agora eu quero lhe perguntar: o que é que você faria, meu irmão, se a sua vida ou se a sua morte estivesse dependendo de uma palavra de Jesus? Foi o que aquela mulher passou. A vida dela dependia do que Jesus estava falando ali, porque ela foi apanhada em flagrante adultério. Se a gente parar para pensar, eu acho que quando eu lia esse texto várias vezes, algo me surpreendia. A mulher foi apanhada em flagrante adultério. O que significa isso? Pegaram ela no ato. Aí a pergunta é: e ela estava com quem? Porque ela não estava sozinha. Se foi em flagrante, tinha outra pessoa, não era Maria? Tinha. Cadê o homem da história? Se a gente for parar para ver as escrituras, lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, ou é 10, 20, agora me fugiu a memória, vai falar sobre essa condenação, que se um homem for apanhado em adultério com a mulher de outro rapaz, os dois deveriam ser apedrejados até a morte. E eu imagino agora os fariseus e mestres da lei chegando com a mulher e dizia assim: olha, Levítico, lá no capítulo 20, está dizendo, mestre, que a mulher tem que ser apedrejada, e esconderam o pedaço restante do texto, que o homem também deveria. Você nunca se perguntou onde estava o homem dessa história? Eu sempre me perguntei que, na verdade, aquilo ali, para mim, era uma encenação. Sim, eu acredito que aconteceu aquilo, mas aquilo foi tudo armado, é o que eu acredito. Tanto é que eu começo a pensar: cadê o homem da história? Era para ele também ser apedrejado. E aí, diante dessa situação, pensamos: o que você faria ou o que você diria se a sua vida dependesse de uma palavra de Jesus? Aí você deveria pensar: então eu ia me dar bem, Jesus me ama. Se a minha vida dependesse de uma palavra de Jesus, eu sou o xodó de Deus. A nova teologia diz isso aí, né? Que você é a maravilha de Deus. Sim, você é, mas se a sua vida dependesse disso, eu quero dizer que mesmo assim, diante da graça, Ele é um Deus que é cheio de verdade. E só a graça também não é só isso. Existe verdade. Qual que é a verdade? A história conta que aquela mulher apanhada em adultério estava dependendo de uma palavra de Jesus. Entendeu? Fala, Deus que me abusa. E agora pensa comigo. Estou eu dependendo de outra pessoa.
Talvez você pense, já botei currículo em tanto lugar, o que é que está faltando? Está só dependendo do RH examinar o meu currículo. Eu já estou doente, comecei um tratamento, depende dos médicos fazerem alguma coisa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. A sua vida depende exclusivamente de uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus. Se você depende exclusivamente dele, não há nada e preocupação nenhuma que lhe abale. E aquela mulher dependia de Jesus. Nossa dependência é dele. Pensamos aqui, João no capítulo 8, aquela história não tinha outro desfecho. Sabe por que não tinha outro desfecho? Porque a lei precisava ser cumprida. Aquela mulher, ela sabia que ela ia morrer, porque ela foi apanhada em flagrante adultério. E agora eu começo a pensar, joga uma mulher na frente de Jesus e pergunta, e aí, mestre? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E eu fico pensando, se Jesus rejeita a lei de Moisés, aqueles homens, quer dizer, está vendo aí? Tudo que a gente falava sobre ele é isso aí. Se Jesus agora não rejeita a lei de Moisés e diz, vamos apedrejá-la até ela morrer, ele feria uma lei romana, que na época também era proibido matar judeus. E agora Jesus estava diante de uma situação que era difícil, até porque o que é que ele ia dizer? Só que agora Jesus, ele muda a história sem quebrar a lei. Jesus agora, ele se abaixa e eu fico me perguntando, quem é esse Jesus? Que amor é esse? Que relacionamento é esse? Que relacionamento é esse capaz de salvar uma mulher adulta? Que relacionamento é esse capaz de curar um paralítico que não anda? Que relacionamento é esse capaz de dar visão a quem não enxerga? Que relacionamento é esse capaz de curar instantaneamente uma mulher que sangrava por anos? Que relacionamento é esse capaz de transformar água em vinho para que o casamento de duas pessoas não fosse um fiasco? Que relacionamento é esse capaz de alimentar uma multidão que tinha fome? Que Jesus é esse que liberta um homem cheio de demônios? Que Jesus é esse que diz, Lázaro, vem para fora? Estamos diante de um Jesus que quer relacionamento, porque a sua graça, ela nos envolve. E eu posso dizer, que Jesus apaixonante é ele. Oh, glória! Que graça! Porém, o mal entendido, como foi explicado com tanta maestria na encenação do grupo de teatro e do pregador da noite, a graça tem sido confundida. As pessoas vão para o extremo e pensam, não importa o que eu faça, eu vou ser salvo de qualquer jeito, porque essa graça é de graça mesmo. Não reduza o sacrifício de Cristo a uma graça barata, porque o sacrifício que Ele fez para nos abraçar com graça foi de estimado valor. Do outro lado eu tenho outro extremo, as pessoas que pecam e dizem, acabou tudo para mim, e se afastam e não querem mais voltar para Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu quero lhe apresentar um Jesus que abriu mão da sua glória para encher a sua vida de graça. Eu quero lhe falar de um Jesus que veio lhe mostrar um caminho que dá direto acesso ao Pai. Eu quero te falar de um Jesus que quando a gente se aproxima dele, nós temos que nos aproximar com temor, mas também sem medo, porque essa é a graça que nos inclui. Amém, Jesus. Deixa eu tentar desconectar aqui, que está me dando trabalho esse meu iPad. Só um instante. Agora vai dar certo.
E aí nós estamos diante agora de um capítulo 8 de João, onde, se a gente examinar o capítulo 7, nós vamos perceber que estava acontecendo uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos era uma das 3 festas que era comemorada ali pelos judeus. E essa festa ela tinha pelo menos 2 significados. Um era um momento agrícola da coisa, que as pessoas celebravam ali o fim da colheita. E o outro significado era um significado teológico e memorial, para simbolizar a peregrinação, quando o povo de Deus ficou em tendas, sendo sustentado pelo Senhor. Nós acabamos de ler no capítulo 8 que o templo estava cheio de pessoas. Gente, a festa dos tabernáculos reunia grandes pessoas lá naquela região, em Jerusalém. Então era normal que estivesse cheio, e o lugar maior que mais tinha que ter gente era de fato o templo. E aí Jesus estava lá no templo. As pessoas sabiam onde encontrar Jesus. E aí no capítulo 8 chegam os mestres e os fariseus trazendo aquela mulher. Jesus ensinava no templo. E eu começo a pensar, Israel, que Jesus estava com os seus alunos, os seus discípulos e mais um monte de pessoas que ouvia ele ensinar. Eu imagino agora os fariseus e mestres da lei chegando e dizendo: agora ele não tem saída. Agora nós conseguimos armar essa armadilha para ele e ele não tem como sair disso. Eu começo a pensar, aqueles homens não estavam preocupados com Jesus, não estavam preocupados com a mulher, eles não estavam preocupados com o homem, eles não estavam preocupados com a lei de Moisés. O que eles queriam era pegar Jesus, era isso. E agora nós temos o templo, que deixou de ser templo para virar agora um tribunal. Nós temos agora um professor, que era Jesus, que ensinava os seus discípulos, que deixa de ser professor e foi transformado em um juiz. E agora o templo vira tribunal e o professor vira juiz de ato da lei. E aqueles homens olham para o juiz, usa a lei e diz: e agora? O que é que o Senhor diz? Irmão, pensa numa coisa legal que Jesus fez. Foi que ele transformou o julgamento de uma pessoa em um julgamento coletivo. Aquele povo achava que iria jogar aquela mulher para Jesus, para dizer assim: ele vai julgar ela e a gente vai pegar ele. Aí agora ele vem com uma graça tão grande que ele olha para todos, começa a julgar todo mundo e diz assim: deixa eu fazer uma coisa. Quem não tiver pecado de todos os que estão aqui, pode atirar a primeira pedra. Irmão, todo mundo sendo julgado naquela hora. A Bíblia nos diz que começou a sair todo mundo. Eu imagino um templo cheio de pessoas. E agora eu imagino um templo que só ficou Jesus e a mulher. Aquele que tinha o direito, a autoridade e o poder para jogar a primeira pedra, ele olha para ela e diz assim: cadê aqueles que te condenaram? Eu imagino a mulher olhando para um lado e para o outro, dizendo assim: não tem mais ninguém não, Jesus. Se fosse você, eu acho que eu pensando, se eu fosse a mulher, eu dizia: agora só sobrou um que pode me apedrejar. Ele olha para ela com um olhar de amor e de graça e diz assim: eu também não me condeno. Naquele momento Jesus, ele não aliviou a condenação. Aquela mulher continuou condenada pelo seu pecado. Jesus olhou para ela e disse assim: eu aponto o dedo para o seu pecado e digo: vá, mas não volte a pecar. A graça irresistível agora abraçou aquela mulher. Sabe quem é essa mulher, querido? Somos nós. Quantas vezes nós já fomos pegos em pecado? Imagina se as pessoas que nos vissem, ou alguém que tivesse visto, a gente pecando em algum momento da nossa vida, nos pegasse e nos jogasse diante dos homens e dissesse assim: olha aí, esse aí pecou. Nós rotineiramente somos aquela mulher.
Só que Jesus, através da sua graça, agora ele expôs verdade. Todos pecaram. Todos. E ele diz para nós também hoje: meu filho, você pecou. E o que é que você merecia? A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós merecíamos a morte. Mas de uma forma inexplicável, ele assumiu o nosso lugar e diz assim: eu derramo graça. Para que você tenha uma nova oportunidade. Para que você seja abraçado. Talvez você queira ser aqueles homens, mestres, doutores da lei, que estavam julgando aquela mulher e diz assim: Senhor, mas ele merece. Deixa eu dizer uma coisa, querido: cuidado com o que você deseja para as pessoas ao seu redor. Talvez você pense: Senhor, mas ele é um pecador, ela não é pecadora, ela merece. Mas você também merece. Sabe aquela célebre frase: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você julgar, vai receber. Aqueles homens estavam julgando aquela mulher. Enquanto eles julgavam, também foram julgados. A graça que veio sobre aquela mulher trouxe a verdade do pecado daquelas pessoas. O juiz dos juízes. E a célebre frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um certo pregador chamado Raymond E. Brown, ele trouxe uma frase, eu pesquisando aqui, ele disse uma frase muito forte. Não é, você que gosta de frase de pensadores, né? Ele diz assim: a pureza exigida para julgar um pecador é tão absoluta que ninguém se qualifica. Para julgar um pecador, a pessoa tem que ser pura, porque ela não tem pecado. E para que isso aconteça, essa pureza é tão absoluta que ninguém se qualifica. Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos dessa graça e dessa misericórdia. Aí ele diz para nós: eu também não lhe condeno. Agora deixa eu dizer uma coisa: vá e não peque mais. A graça trouxe liberdade. O que Jesus está dizendo é que você ia morrer, mas a minha graça, ela lhe abraça ao ponto de não lhe condenar mais agora. E para que você entenda, eu quero trazer 3 pontos rápidos sobre o enredo dessa história. Primeiro, a verdade, ela confronta o pecado. A verdade confronta o pecado. A verdade de Cristo, querido, ela não veio para expor o pecador. A verdade de Cristo veio para expor a graça. Porque a verdade sem a graça gera condenação. A graça sem a verdade é engano. Mas quando eu vejo um Jesus que é cheio de graça e de verdade, quando ele une essas duas coisas, ele traz salvação para nós. Quantos já experimentaram dessa graça? Eu acho que era motivo para a gente chorar todo dia e dizer: Senhor, eu não mereço. Não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. Aí você começa a pensar: a dor que passou o meu rei, o meu Senhor, para que eu fosse alcançado. Irmão, você tem noção do que isso significa? Que a verdade do Senhor, ela expõe a graça dele sobre a nossa vida. Ele não veio para nos expor enquanto pecador, e jogar, apontar o dedo e mostrar a nossa ferida para todo mundo. Ele veio para dizer assim: eu digo a verdade, para que você entenda que é a minha graça que vai lhe alcançar. 2, a graça cancela a condenação. Tudo bem se eu continuar pecando, a graça vem. Você é livre
Querido, quando a graça veio cancelar a condenação, ela veio para dizer assim: olha, não está tudo bem se você continuar pecando. A graça que eu derramo sobre a sua vida é para lhe fazer livre dessa escravidão do pecado. Quando a graça vem, ela nos torna livres da escravidão. E aí você pode se levantar. Eu começo a pensar agora que o dedo que lá em Gênesis tocou o pó pela primeira vez, moldou o homem e deu a ele vida. O mesmo dedo que com Moisés escreveu as leis nas tábuas de pedra, o mesmo dedo que agora toca o chão novamente, e depois da vida derrama graça sobre nós. Eu começo a pensar em um paralelo, o peso do dedo de Deus escrevendo os 10 mandamentos na pedra, e agora a pedra pesada, porque a lei estava lá. Em João capítulo 8, as pessoas pegam pedras para fazer valer o peso da lei. Tem que apedrejar. Mas ele toca no pó de novo. Alguns pensam, eu lembro que há alguns anos, muitos anos, acho que na outra vez em que o Delano estava conosco há um tempo atrás e agora está de volta, glória a Deus por isso. Eu trouxe um ensinamento acerca desse texto e algumas pessoas estavam aqui, ele até me comentou que teve alguém, que eu não vou lembrar agora, não sei se alguém da família dele, algum conhecido, que a pessoa foi para casa com a pulga atrás da orelha depois desse texto. Não sei nem se você lembra disso, mas eu lembro. E depois ela comentando com ele, disse assim: rapaz, o que é que Jesus escreveu na terra? Será para não pensar o que é que Jesus escreveu na terra? Ele inclinado com os olhos para baixo, escrevendo. E algumas pessoas começaram a pensar: ele escreveu o nome de todo mundo que estava ali, meu Deus. E depois que ele escreveu o nome de todo mundo, ele disse assim: desses agora que eu escrevi o nome aqui, quem não tiver pecado, atira a pedra agora. Meu Deus, eu imagino aqueles homens andando assim: eita, meu nome está ali, olha. Não vou não. E as pedras começaram a cair no chão. A graça cancela a condenação, e a verdade transforma o pecador. Ele vem no final e diz: eu também não te condeno, porque essa verdade, ela nos traz liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade é que vos liberta. Jesus não apenas perdoa, ele transforma. Jesus não apenas tira a culpa, ele muda a história. Porque o interesse de Jesus não é só dizer que não vá, que seu pecado está perdoado. Ele dá uma chance para recomeçar. Talvez hoje, querido, você esteja se sentindo culpado. Talvez hoje você esteja se sentindo acusado porque o seu passado está perseguindo você. Mas eu quero dizer, Jesus continua a escrever no chão. E toda vez que ele escreve no chão, ele nos dá uma nova chance. Jesus, quando ele derrama a sua graça, ele diz assim: meu filho, levanta o rosto. Eu sei que você está aí triste porque anda pecando. Eu sei que você tem lutado, mas não consegue ficar firme. Eu sei que você passa anos, semana em semana, você promete todo dia, você até se ajoelha tentando, você até tenta orar, mas quando você se pega, você está no erro de novo. Mas eu quero dizer, o meu desejo é tirar essa escravidão de você. O meu desejo é que a minha graça te inunde, te faça levantar o rosto e dizer: caminhe, que agora cada passo que você der, eu vou colocando o chão nisso. A lei disse: morra. A graça disse: viva. Aleluia. E a verdade disse: me siga. Aleluia. O que Jesus está nos dizendo essa noite é que ano após ano pode se passar, querido, mas ele continua derramando graça.
Talvez se alguém me perguntar o que é a graça, e sabe aquela famosa resposta? Graça é um presente sem merecer. Graça é um favor imerecido. Todo dia, toda hora nós somos abraçados pela graça. Se for parar para pensar onde eu estou hoje, olhar para mim que era um pecador, olhar para mim, cada um se conhece, né? E pensar onde Deus me colocou. Hoje eu recebi uma ligação pela manhã de um pastor que estava aqui ontem. E enquanto eu fazia a mensagem, ele me ligou e começou a falar umas coisas que eu nem consegui mais falar, eu só chorava. E me dava aquela confirmação de dizer assim, eu tenho que falar de graça de novo, porque as pessoas precisam entender que a gente não merece. As pessoas precisam entender que não é somente acordar e viver a vida do mesmo jeito todos os dias. Existe alguém que se importa com a gente. Aleluia. Existe alguém que deveria nos condenar, mas nos abraça. E como diz a canção, eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer. Mas mesmo assim, me amou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Que no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro Santo, puro, imaculado e perfeito. Ele não falou nada, ele só foi. E ele fez isso para abrir uma possibilidade para nós. Aleluia! Glória a Deus. Hoje nós temos essa possibilidade. São 20 anos de ministério a Deus é Fiel, de uma igreja que sente a graça de Deus, mas que também é compromissada com a mesma graça e a mesma verdade que Jesus tem para nós. Talvez você não tenha aqui um povo famoso, sabe? Desses pastores blogueiros que tem por aí afora, que tem milhares de seguidores. Mas uma coisa que é pregada constantemente aqui é que antigamente era impossível. Era impossível, é praticamente impossível viver na lei. Mas a bondade de Jesus, a bondade de Deus agora vem sobre nós e assim, agora é possível, porque eu trouxe a graça. Obrigada, Senhor. Sem esquecer que por trás disso existe uma verdade. Que verdade foi essa? Que Ele padeceu numa cruz, ocupando o meu e o seu lugar. Talvez você pense, cara, mas o meu ministério é o ministério da verdade. É pau no lombo, é cajado nas costas. Irmão, só a verdade vai trazer destruição. Tem que ter graça. É por isso que Jesus sabia como chegar. Imagine agora um Jesus que não esbravejava quando falava, com aquela fala mansa, humilde. Eu acho que dava até sono ouvir Jesus. Começa a pensar, voz de muitas águas, o negócio, aquela tranquilidade. Jesus tem a mesma medida de graça e a mesma medida de verdade. Quem é cheio da graça e cheio da verdade não tem espaço para entrar mais nada. Eu imagino Jesus ensinando no templo. Aí chegam os fariseus. Aí, ó, começa a provocar ele. Aí, ó. Sabe aquelas pessoas que ficam cutucando para tentar colocar na sua cabeça as coisas? Aí eu imagino Jesus respondendo: filhos, eu vim do céu. Eu sou cheio de graça e de verdade. Não tem espaço para vocês me contaminarem. É essa a sensação que nós temos que ter por entender que somos cheios da graça de Deus. E quando o pecado quiser encontrar espaço, ele vai dizer: não tem como ele entrar, porque eu sou cheio da graça.
Não tem como o erro, não tem como a corrupção entrar, porque eu sou cheio de Deus. Os doutores da lei queriam encher Jesus de muita coisa. Aí Jesus repetia: aqui não. Glória a Deus. Deus continua falando. Que a gente possa entender com essa mensagem que há importância em compreender o sacrifício de Cristo. Que há importância em saber que esse sacrifício não foi em vão. E que sempre há lugar para a graça de Deus na nossa vida. Se coloque de pé, por favor.